Olá, boa noite. Retornamos aqui para a gente continuar nosso estudo do livro de Eclesiastes. Vamos estar estudando o capítulo 12, finalizando essa série de estudos. Graças a Deus podemos estar ao longo desses dias estudando cada um dos capítulos, fazendo aqui ponto a ponto. Já vou estar, aqui aceitando o convite do nosso querido participante, que é querido mesmo, nosso querido pastor Anderson Moreno, que é aquele que está convidado hoje para estar conosco nessa live e que estará fazendo também seus apontamentos, fazendo seus comentários para agregar e com certeza a gente crescer na compreensão da palavra de Deus. Só estou aqui mandando um aviãozinho, convidando algumas pessoas para que possam estar participando conosco e já vou chamar, em nome de Jesus, já deu certo aqui a nossa live. Eu já fiz aqui, já aceitei a participação do senhor. Veja se está tudo ok. Qualquer coisa, se o senhor precisar falar aqui por mensagem, eu verifico. Larissa, que bom que vai estar aí participando também. Se puder depois compartilhar lá no grupo da igreja, aproveita e auxilia. Mais uma vez, pastor, eu vou chegar e colocar para o senhor. Vou também fazer o convite por aqui, para participação. Tá indo? Tá dando alguma mensagem? Ainda não vê? Eu vou cancelar e botei novamente o convite. Ver se está aparecendo alguma coisa para o senhor. Glória a Deus. Ó, meu brinco só tem 2 estações, com emoção ou com muita emoção. Sem nós não trabalhamos, né? De novo eu vou aqui, ó. Agora acho que vai. Sempre quando dá mensagem que a pessoa não pode participar, logo na sequência, aceita. Vamos lá. Já aceitei aqui. Aleluia. Oi, Suzana. Agora o senhor está me vendo? Agora eu tô te vendo, tô te ouvindo. Eu não estou vendo o senhor, não. Não, Mas se o senhor estiver me vendo, a gente segue assim, não tem problema. eu te vejo Aproveito e peço. perfeitamente agora. Não, vamos ver se o pessoal está vendo nós É, dois. Se é o pessoal importante. estiver conseguindo enxergar nós dois, aí não tem problema, a gente segue aqui. Eu vou aqui realmente ser ovelha do meu pastor, só seguir a voz dele. Tá ok? É, Então tá bom. O tem que pessoal está esperar. dizendo que dá para ver os dois. Então tá tudo certo. Tá Então bom? vamos, né? Glória a Deus. No final dá certo. É igual na minha última live também, a de Provérbios, a última também eu não vi a pessoa. Só ela que me via. É para É, seguir. Vai ser uma tradição a agora das tradição, lives. tradição. Então tá, olha só. Conforme eu sempre gosto, né, dar uma pausa aqui, sempre gosto de fazer. A gente entra primeiramente fazendo a leitura de todo o capítulo e o nosso convidado, no caso aqui o nosso querido pastor Anderson, que é o líder da Igreja Nova Vida aqui do Riachuelo, que é por meio de qual estou fazendo, né, a chamada dessa live, ele está fazendo através do perfil dele. Então é ele que vai estar trazendo, né, seus apontamentos, aquilo que estudou, para estar ministrando na nossa vida essa live do capítulo 12, que conforme eu compartilhei, vamos estar finalizando, né, em grande estilo. Glória a Deus, já vi mais pessoas aqui entrando. Edinalva, Rafael entrou também. Então, glória a Deus, mais pessoas. Boa noite, amadinha. Pegue sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos começar a leitura. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, quando você tiver medo
do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Versículo 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Glória a Deus, até aí. Pastor, fique muito à vontade, né? Todos aqueles que entraram agora também fiquem muito à vontade. Conforme eu fiz nas últimas leituras de Eclesiastes, no final, se alguém tiver algum tipo de dúvida ao longo daquilo que nós estaremos tratando nesse momento, você chega e no finalzinho a gente vai abrir um tempo e você pode tirar suas dúvidas, amém? Agora, fique com a palavra, pastor, fique muito à vontade. Glória a Deus. Ok. Vamos fazer uma breve oração antes da gente começar aqui a estudar esse capítulo, rapidamente. Amém. Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade de estarmos conversando a respeito da Tua Palavra, que tudo que compartilharmos aqui venha edificar vidas. As que estão aqui nesse momento conosco, as que acessarão essa live gravada no futuro, e que tudo que conversarmos aqui seja para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, esse último capítulo de Eclesiastes, né, a temática dele é falar sobre o fim da vida, né? Falar sobre os anos finais da vida, sobre a velhice, sobre a melhor idade, como a gente fala hoje, né? E o pregador, que é mencionado, né, em todo o texto, a gente não sabe de fato quem escreveu, né? A gente tem aí o que aponta a maioria dos historiadores que seria Salomão, mas a gente não pode afirmar. Mas, enfim, é chamado de pregador. E ele vai falando a respeito, trazendo situações de hoje para que a gente possa analisar com os olhos, né, do que virá pela frente nas nossas vidas, que é, né, o avançar da idade. E aí, no versículo 1, né, ele fala, eu vou reler aqui, ele diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais você dirá, não tenho neles prazer. Então, é uma exortação, né, do pregador, do escritor, aos jovens, aqueles que ainda estão numa idade mais recente, e uma exortação a buscarem a Deus, né, nesse tempo. Buscarem a Deus enquanto ainda tem vigor, não deixarem a vida correr, não deixarem como muitos às vezes, né, a gente quando evangeliza, quando a gente fala de Jesus, alguns às vezes dizem que eu sou muito novo ainda para assumir um compromisso com Jesus, deixa eu curtir um pouco a minha vida, depois, lá mais para frente, né, depois que eu tiver vivido um pouco, eu
eu tomo essa decisão. E aqui o que está sendo, né, a exortação que vem é exatamente essa, de que a gente deve buscar a Deus, que a gente deve buscar servir a Deus, né, no tempo que ainda a gente tem vigor. Porque enquanto a gente tem vigor, né, a gente pode ser cada vez mais útil na obra. Não que aquele que já está, né, numa idade mais avançada não possa servir, muito pelo contrário. Enquanto tivermos vida, enquanto tivermos aqui, a gente pode servir, mas a exortação é para que aqueles que ainda estão, né, com seu vigor total físico, né, com seu vigor total mental, que ele possa desde essa idade, entregar a sua vida para o serviço ao Senhor, para levar, né, a palavra de salvação às pessoas, né, para se colocarem à disposição de Deus para servir, né, e não esperar o tempo passar, porque a gente não sabe, né, quanto tempo nós vamos viver aqui nessa terra. E a gente não sabe como nós vamos chegar na idade mais avançada. E talvez a gente chegue numa idade mais avançada não com a saúde que a gente tem hoje, né? Os que mais jovens ainda, né? Eu estou com 53 anos, mas eu me considero com vigor para fazer a obra de Deus. Mas Amém. os mais jovens, aliás, hoje em dia, né? Às vezes tem pessoas, né? Os mais jovens do que eu, né? Mais jovens do que nós até, a Suzana ainda é jovem, precisam assumir esse compromisso com Deus, ainda na sua juventude, né? Como o próprio texto aqui nos ensina, nos exorta a fazer, né? É lembrar do Criador hoje, para que a gente possa vencer, que a gente possa se colocar à disposição, para que a gente possa servir olhando para o futuro, mas começando já desde hoje, né? Amém. Não, é exatamente isso. Trazer essa lembrança também, porque aquilo que eu estou depositando agora no presente vai ser o que eu vou colher no futuro. Não tem como eu chegar e desejar ter uma velhice abençoada na presença de Deus se eu não plantei isso na minha juventude. Ainda que, obviamente, nós sabemos que aqueles que reconhecerem Senhor Jesus na velhice vai ter a salvação, vai ter sim o seu encontro com Deus. Mas, na verdade, bom é desfrutar. É a mesma coisa de saber que tem uma festa e eu posso participar dela agora ou chegar no final da festa só. Eu vou poder entrar na festa? Posso. Mas eu não vou ter desfrutado do melhor da festa porque eu cheguei só no final. Então, você entregar a sua vida ao Senhor Jesus só no final da sua vida, tem gente que está achando que é lucro, né? Mas, na verdade, não é lucro. Porque você, infelizmente, deixar de passar os melhores anos da sua vida, de dar o seu vigor a Deus, sim, mas também de experimentar nessa fase de vigor, também a presença de Deus que nos renova, que nos eleva, né? Que nos impulsiona para outros níveis. Você pode viver o natural ou desde já o sobrenatural. É muito melhor você escolher já o sobrenatural agora, do que viver no curso desse mundo, né? Então aqui o pregador, né, que a gente compreende, conforme o senhor mesmo falou, é Salomão. Então ele vem falando sobre essa perspectiva de vaidade, que essa vida é fugaz, essa vida é passageira. Então vamos ter atenção como nós vamos viver. Já que ela vai passar, que ela passe bem. E ela vai passar bem se eu passar ela na presença do próprio Criador da vida. Né? Não tem como eu viver uma vida boa longe daquele que me deu a vida, daquele que é o Criador. É impossível. Com certeza. Eu me converti com 23 anos, 23 para 24 anos, né? E eu gostaria muito de ter nascido num berço evangélico, né? Eu acho que esses 24 anos ainda eu perdi muito tempo. Então, eu acho que, como você disse, aproveitar o hoje, né? Para desfrutar do melhor de Deus hoje, e poder ter uma vida melhor, porque na presença de Deus a nossa vida é infinitamente melhor, né? Então, a gente precisa aproveitar essa bênção que é desde já, e não ficar deixando para depois, até com o risco de o depois nem chegar, né? Isso a gente precisa ter em mente. E aqui, seguindo, né, o versículo 2, ele fala assim, ó, antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas,
e as nuvens voltem depois da chuva. Então, ele continua, né? O texto, o versículo 2, ele continua trazendo esse contexto do servir ao Senhor, e aqui ele faz uma metáfora, né? A gente lendo aqui, a gente vê que é uma metáfora. Ele fala, ó, antes que escureça o sol, a lua, as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. É uma metáfora a decadência da vida mesmo, né? O avançar da vida. Está fazendo aqui uma metáfora com o sol, com a luz, com a lua, que é a chegada, né, da velhice, que é a chegada da idade mais avançada, né? Então, assim, a gente precisa entender, né, que esse vigor que a gente tem, e volto a dizer isso hoje, ele não vai ser igual a vida inteira, né? Então, hoje muita gente jovem está aí achando que né, que tem tempo ainda para curtir a vida, que eles acham que é o curtir a vida, que na verdade está perdendo, né, muito da sua vida, não está servindo a Jesus. Muitos acham que, né, esse vigor de hoje vai se manter, né? Não, e na verdade a gente sabe que o avançar dos anos vão trazendo as dificuldades físicas, né, as dificuldades emocionais, né? Então a gente precisa servir, volto a dizer, entregar nossa vida para o Senhor, viver uma vida de aliança e de serviço a Deus, né, no tempo de hoje, né? Antes que se chegue o tempo mais avançado e nosso vigor, né, ele vá diminuindo. E aí, as pessoas, muitos destes que dizem assim, deixa, mais para frente eu me dedico à fé, mais para frente eu me entrego ao Senhor, eu me entrego ao serviço ao Senhor. E aí, quando passa esse tempo todo e os que conseguem, né, chegar mais de forma um avançar da sua vida e conseguem lá na frente realmente se entregarem a sua vida para Cristo, aí muitas vezes depois que isso acontece dizem, mas eu agora não posso servir porque eu não tenho mais força, né? Eu não tenho mais saúde, eu não tenho mais vigor. Então assim, entendermos que não adianta e não é proveitoso para nós arrumarmos desculpas para deixar para depois algo que é de vital importância para a vida de qualquer ser humano, que é viver segundo a vontade de Deus, servindo ao Senhor. Então, é o que eu enxergo, né, desse versículo 2 aí. Sim, não, exatamente essa perspectiva que é importante a gente trazer sobre esse texto, vai seguindo com muitas analogias, né, muitas metáforas. Então, é importante nós termos essa atenção, porque pode ter coisa que não vai fazer sentido se nós lermos a partir, né, do literal. Exatamente. Mas ele está trazendo, através da sua sabedoria, essas metáforas para nos despertar. Lua, sol, lua, estrelas, tudo isso são elementos de luz, né? Exatamente, que traz claridade. Então, esse momento da nossa juventude, que é essa explosão de luz, que é esse a gente está resplandecendo, isso vai passar. Então, antes que isso passe, lembre do seu Criador, né? Conforme o Senhor mesmo falou, porque senão a gente vai ter... Mais à frente, nós não teremos coisas boas para nos lembrar, porque... Verdade seja dito, o senhor, né, falou, eu me entreguei com 23 anos e acho que ainda fui tarde. Cada vez que você vê alguém mais velho que entregou sua vida já cada vez com a idade mais avançada, o arrependimento das pessoas não foi outro, a não ser não ter entregado sua vida antes. Né? Então, que a gente ouça de fato, né, aqueles que são mais velhos, aqueles que já viveram outras experiências e que reconhecem que essas experiências vividas fora da presença de Deus, elas não agregaram. Até teve, acho que uma pregação foi do Fábio, ele tinha falado exatamente sobre aprender com os erros dos outros, né? E uma frase que eu aprendi e trouxe muito para a minha vida, que diz que o tolo nunca aprende. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então, se alguém, já no avançar da sua idade, com sabedoria, está dizendo, olha, se tem uma escolha para você fazer, escolha hoje, na sua juventude, servir ao Senhor Jesus... Não seja um tolo que nunca vai aprender, porque tem gente que vai chegar no avançar da idade e não vai reconhecer a Jesus, mas não seja apenas inteligente. Com os meus próprios erros eu vou acertando e aí agora eu primeiro vou quebrar a cara para depois eu me arrepender. E aí eu entrego minha vida para Jesus. Não.
O próprio Salomão, que é aquele que a Bíblia expõe como alguém que era muito sábio, ele já está te dando o ensinamento para que você hoje possa ser sábio. Para que a gente possa realmente acessar essa sabedoria e aceitar essa exortação, trazendo para a nossa vida a melhor escolha agora, não mais Agora, tarde. aproveitar para honrar a Deus no vigor da juventude, né? E Sim, que é uma fase maravilhosa, que você pode fazer tanta coisa, que você pode, né, com esse vigor, a gente pode fazer tanta coisa que para o Senhor e também, assim, a gente desfrutar, né, dessa presença maravilhosa de Deus o quanto antes. E sim. seguindo aqui o versículo 3, né, ele diz assim, ó, no dia em que tremerem os guardas da casa e os homens fortes se curvarem, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Então, dando continuidade, né, a esse texto Uhum. e explicando, né, mais analogias, como a Suzana falou, e é importante a gente explicar o contexto de cada uma desses significados, de cada uma dessas frases, desses adjetivos que ele usou aí, né? Ele fala no dia em que tremerem os guardas da casa. Então, assim, tudo que vai ser falado assim é como se fosse uma fotografia, como se Salomão estivesse trazendo para nós uma fotografia da velhice, né? Imagens da velhice. Então, os guardas da casa, né? Que ele fala no dia em que tremerem os guardas da casa. Ele está falando sobre os braços, né? Sobre os braços, os nossos braços que, conforme a gente vai avançando a idade, a gente chega numa idade, os braços já começam a tremer, a gente já não tem mais tanta força, né, física nos braços, então já vem os tremores, né? Aí ele fala, e os homens fortes se curvarem. Os homens fortes, a sustentação é uma analogia às pernas, né, de cada um de nós, que elas vão se enfraquecendo, né, ao longo da vida. Então a gente acaba se vivendo tempo em que se curva, né? E aí ele fala sobre e cessarem os moedores por já serem poucos. São os dentes, né? Os moedores, né? Os dentes. Então, na velhice, a tendência, né? Você vai ficando. E ele está falando, lógico que hoje a gente tem, né, uma odontologia maravilhosa, as pessoas vão lá, mas está trazendo o contexto do tempo deles que não existia isso. Então, conforme a pessoa ia ficando mais velha, os dentes iam perdendo os dentes iam caindo, né? E é por isso que ele diz, ó, cessar os moedores por já serem poucos. Então, chegava um momento em que, dependendo de quanto a pessoa vivesse, não teria mais dente nenhum, né? E no final ele diz, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Aí está falando da visão, né? Da visão enfraquecida. Então ele está falando, né, dos sentidos, né, de cada um de nós que vai piorando, né, ao longo da vida e chegando à velhice, a gente já vai estar fisicamente realmente bem, muitos, né, uns mais do que outros, mas enfim, a tendência da vida é o corpo enfraquecer. Então, o corpo enfraquecido ele traz, né, limitações, inclusive para a gente servir. Então, a gente precisa valorizar, né, em primeiro lugar, né, precisa valorizar o nosso corpo, aqui enquanto a gente é jovem, cuidar do corpo, porque o corpo é tempo do espírito, né? Então a gente tem que cuidar para a gente ter na juventude e a gente aproveitar um bom tempo esse vigor, né? Porque também se a gente não cuidar da saúde, tem gente que não precisa ficar muito idoso para enfraquecer o corpo, não, né? Mas para a gente ter mais vigor, mas esse vigor precisa ser utilizado para o proveito também de servir ao Senhor, né? Porque do que me adianta eu ter um corpo saudável, eu me manter bem, somente por conta da minha aparência ou para eu viver mais, mas se esse meu viver mais ele não é colocado em prol também, né, de fazer a obra de Deus, é em vão, né? Eu creio que a gente não está aproveitando da melhor forma tudo aquilo que a gente poderia para se doar pela causa do Evangelho, pelo serviço na obra de Deus, né? Então a gente tem que realmente olhar para esses textos e até o final dele a gente vai ver essas exortações para nos chamarem a atenção
Porque muitas vezes a gente está perdendo tempo, né? A gente está deixando de fazer hoje aquilo que a gente pode fazer ainda com mais energia, com mais vigor. E às vezes a gente não escolhe não fazer, a gente escolhe priorizar outras coisas, né, em detrimento daquilo que a gente pode fazer melhor para Deus. E eu não falo só de quem ainda não conhece, nem se entregou a Jesus, não. Até os próprios cristãos convertidos, muitos se convertem, mas não se colocam à disposição de servir, né? E isso, para mim, é de fato você não aproveitar o tempo, não aproveitar a saúde que você tem, o vigor que você tem, para servir ao Senhor e ser instrumento de Deus aí na vida de outras pessoas, né? Sim, não, e essa daqui é uma exortação também trazendo a realidade, né, de Uhum. que nós seremos cobrados acerca disso, né? Ninguém está vivendo uma vida banal, tudo vai ter uma consequência, tanto aqui na Terra, conforme ele mesmo diz, né, É, porque você tem uma velhice que você está cheio de limitações, se você não plantou em amor na vida das pessoas, se você não se doou às pessoas, só viveu de maneira egoísta, depois não vai ter ninguém por você. Você vai ter suas limitações físicas, que aqui ele está pontuando exatamente a perspectiva do nosso corpo físico, né? E aí você não plantou isso, não viveu para o seu Criador, e aí também você deixou um exemplo, né? Não adianta. Teve uma vez que aconteceu num trabalho meu, a gente estava numa conversa e que, infelizmente, os jovens ali, eu estava com o pessoal que era jovem aprendiz, os jovens ali, eles não foram criados junto com os seus avós. E então, eles estavam fazendo os comentários do tipo, pessoa idosa, quando eu tiver velho, eu não vou sair de casa, porque aí fica pegando um ônibus cheio e eu tenho que dar lugar. E aí falando bando de bobrinha, coisas absurdas. Aí eu falei, gente, mas do teu avô, você pensaria isso do teu avô? Aí a pessoa, eu nem convivo com meu avô. E aí a minha perspectiva é o quê? O pai dessa pessoa, desse jovem, não convive com os próprios pais. Talvez também porque não teve do próprio pai um afeto, um amor, né? E aí isso está reverberando nesses filhos. E aí daqui a pouco os seus netos estão pensando assim. E vai uma coisa levando a outra. E a gente vai vendo pessoas que viveram uma vida egoísta na sua juventude, enquanto ela tinha vigor, e a gente vê um mundo egoísta também, porque isso são consequências de não terem vivido para o seu Criador. Porque quando a gente vive para o nosso Criador, aí de fato a gente aprende a amar o nosso próximo, a gente aprende o respeito real, a gente começa a desenvolver, né, a perspectiva de saber que eu não sou o centro. Existe um Criador, ele é o centro. Porque se eu não estou vivendo para o meu Criador, eu estou vivendo para mim mesma. Se eu estou vivendo para mim mesma, eu estou vivendo no egoísmo, no meu ego, no meu eu. E aí no mundo, né, tem gente que diz, como é que é? Cada um por si, Deus por todos. Mas a realidade é que quando cada um é por si, Deus é por ninguém. Você fica na sua própria mão. E na sua própria mão, você vai envelhecer. Você vai falhar. E aí, quem será por você de fato? Já que você não estará sendo mais apto o suficiente. Nós precisamos pensar sobre isso, né? E não é quando eu estiver idoso, porque eu ainda não tiver mais vigor e não puder fazer nada. Eu só vou ter que colher o mesmo que eu plantei. Não, esse é o momento do despertamento para que eu possa fazer um bom plantio, para que quando chegar o momento de colher, eu realmente tenha bênçãos para colher, porque eu plantei na vida dos meus familiares, né? Então, né, obviamente, eu não vou buscar Deus para depois ter uma velhice boa só na perspectiva de ter alguém para cuidar de mim. Não, mas o fato de cuidar, de viver para Deus, todas as demais coisas vão ser alinhadas. é Então, aí semeadura. sim, vem a bênção. É semeadura e colheita. Essa é uma lei que a gente não pode fugir, né? E também tem a questão de que muitos, né, por não, né, dedicarem a sua vida a Jesus, né, quando, na sua idade mais recente, né, na sua juventude, quando chega numa idade mais avançada, bate aquele arrependimento, né? Puxa, podia ter feito tanta coisa. Então, assim, não deixe esse arrependimento vir, né? Você que está nos ouvindo aí que é jovem, não deixe esse arrependimento vir. Comece agora, né? Deus quer que você servindo e vivendo segundo a direção dele agora.
para que você possa desfrutar do melhor dele. Então, e eu ouso dizer que quando a gente serve, começa a servir, quanto mais cedo a gente começa a servir, mais a gente, quando chegar na velhice, a gente vai chegar melhor, né? A gente vai chegar melhor. E não ao contrário, esperar chegar na velhice para servir, achando que está aproveitando esse tempo. Ou, na verdade, fora da presença de Deus, a gente só perde. Fora da presença de Deus, a gente se perde, a gente faz coisas que não deveria fazer, a gente consome coisas que a gente não deveria consumir, e tudo isso vai nos levando a decadência física, decadência moral, enfim. E lá na frente, ainda que você se arrependa, entregue, mas bate esse arrependimento, né? Poxa, por que que eu não fiz isso mais cedo? Por que que eu deixei para viver para Jesus agora, no final da vida? Enfim, então, o tempo é hoje mesmo, a decisão tem que ser agora e seguir o caminho, né? Voltando ao texto, versículo 4 diz: quando as portas da rua se fecharem, o som do moinho for baixo, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. E aí, trazendo o contexto, né? Portas da rua, quando ele diz quando as portas da rua se fecharem, são os ouvidos, né? São os nossos ouvidos. Então ele vai continuar falando da decadência do corpo, né? Do nossa decadência do corpo ao longo da nossa vida. Ele fala som do moinho, e o som do moinho, quando o som do moinho for baixo, o som do moinho é a mastigação, né? É como se a gente, quando a gente mastiga, né? A gente faz aquele som. Então, assim, a nossa mastigação também ela vai ser dificultada. Ele fala sobre levantar a voz das aves. Então, e se levantar a voz das aves é o acordar muito cedo, é a insônia da velhice, né? A gente fala que o idoso ele acorda com as galinhas, né? Porque ele acorda muito cedo ao som do cantar do galo lá, enfim. E por fim ele fala sobre todas as filhas da música se abaterem. Filhas da música é a voz e o canto da gente, né? É a nossa voz. A força da nossa voz ela vai se perdendo, né? Então tudo isso são limitações, né? São limitações que a gente acaba, que é normal do avançar da idade, e todos esses sentidos, se a gente pode, né, usá-los na juventude, quando a gente tem vigor, a gente vai poder melhor servir a Deus, né? Então você vê, né, uma pessoa, às vezes a pessoa tem uma voz lindíssima, uma voz maravilhosa, que poderia estar sendo usada para o louvor ao Senhor, né? Para pregar a palavra de Deus, e a pessoa se limita, a pessoa deixa o tempo passar, e quando de repente lá entregar a sua vida e entender que agora é o momento, já não tem a voz mais em condições de fazer, né? Já não tem a força dos membros, já não tem o raciocínio bom para poder estar pensando em coisas, recebendo na inspiração do Senhor e colocando em prática para alcançar vidas. Então, tudo isso a gente tem que lembrar, né, que o nosso corpo, o corpo é templo do Espírito e o corpo é um instrumento de serviço a Deus, né? O nosso corpo é um instrumento de serviço a Deus, não é só para a gente se olhar no espelho e se achar bonito, né? Dizer, poxa, como eu estou bem, estou forte, estou saudável, para que as pessoas te elogiem. Não, o nosso corpo é um instrumento de serviço a Deus, e a gente precisa usar esse corpo no vigor da nossa vida, porque quanto mais vigor a gente tiver, mais a gente vai poder fazer algo para o Senhor. Então, não deixar, não perder realmente oportunidade de servir, enquanto se tem todo vigor. Sim. Ele faz até uma analogia que é engraçada, que é no final, né, do versículo 5, ele diz, quando o gafanhoto for um peso, ou seja, algo tão pequeno vai também ser um peso. Até o apetite você vai perder. Então, o meio pelo qual você pode recuperar suas forças é comendo.
mas se você já não tem mais apetite, então É, a verdade é exatamente que o processo nosso, né, de envelhecimento, de fato, nós trazendo hoje, né, para a nossa perspectiva, hoje você vê pessoas muito ativas, muito, né, a que pode pensar, envelhecer está longe para mim. Você vê pessoas com 70 anos extremamente enérgicas, pessoas que realmente têm saúde, mas a verdade é que esse corpo vai passar. Ah, ainda que seja com 100, exatamente. ainda que seja... Uma hora esse corpo vai passar. E Salomão está apontando cada detalhe, né? Nada Que às detalhe. vezes a gente não se atenta a isso. A gente, por Exatamente. nós termos com tanta facilidade na nossa juventude, né? A nossa audição, o nosso falar, o nosso. Tudo a gente tem ali muito bom, né? Muito rápido e muito potente. E a gente acha que isso é eterno. A gente acha que isso não vai falhar. E a gente se apoia em nós mesmos. Então, a gente precisa. Ele está trazendo essa perspectiva da nossa fragilidade. Né? Uhum. A juventude traz essa perspectiva de imortalidade, esse ímpeto de que eu posso fazer tudo, eu consigo. E, de fato, na juventude a gente consegue fazer muito mais coisa. Eu me lembro também quando eu era criança que eu conseguia muita coisa. Eu lembro eu brincando de aventura, pulando de um lado para o outro. Hoje em dia, sou jovem ainda, jovem há mais tempo, mas eu tenho coisas que eu não faço como eu fazia quando eu era criança. E assim, sucessivamente, a gente vai perdendo. Mas que, mesmo nesse processo, a gente lembre do nosso Criador. Porque aí sim vai ser uma vida valorosa, uma vida que realmente no fechar, né, na observação total dessa vida, eu vou ter algo de bom para chegar e me alegrar. Porque se a minha, conforme o senhor falou, né, se eu tenho um vigor agora e for só para eu ficar me olhando no espelho e ficar achando sensacional, quando esse vigor passar, quem sou eu? Eu me perdi. Eu não sou nada. Porque esse vigor, no caso, quando passar, não, ele vai passar. E aí, se a sua identidade está somente nisso, no seu vigor atual, na sua força física atual, quando ela passar, você vai perder sua identidade. Aí entra, né, a pessoa que fica em depressão, entra a pessoa que vai perdendo ali o sentido da vida, porque o sentido da vida não estava no Criador da vida. O sentido da vida estava na própria vida que é passageira, na própria, né, juventude que é passageira. E olha que a gente sabe disso, né? Mas Uhum. as pessoas ainda assim ficam com o seu coração nesse lugar. Deus quer trazer um alinhamento para o nosso coração, trazer a nossa realidade, né? Nós vamos passar, mas graças a Deus que o nosso Deus ele é eterno. Ele nos chama para a presença dele, para que nós venhamos nos posicionar para aquilo que realmente importa, né? Que hoje, mais uma vez, conforme a gente está falando ao longo de toda essa live, nós viemos despertar. Não deixar para amanhã, mas despertar hoje. Porque o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas e propósitos para as nossas vidas hoje, para a Hoje. glória dele. É exatamente o que você falou. A gente entender que a essência, né? A nossa essência. Qual é a sua essência, né? Se a sua essência for apenas aquilo que é físico, aquilo que é material, aquilo que você é hoje, para você e por você, a sua essência não é a essência esperada por Deus, né? A nossa essência, de fato, tem que ser a de filhos e servos de Deus. Então, a nossa vida tem que corresponder a isso. Né? A nossa vida tem que se responder a isso. E a gente, e como você falou, a gente o tempo vai passando e a gente vai sentindo as limitações. Eu, por exemplo, dando um exemplo meu mesmo, né? Alguns anos atrás, né, eu era diácono, então eu vivia muito a questão do trabalho físico mesmo, do trabalho do serviço da casa de Deus mesmo. Então, não parava, a gente não parava, fazia tudo, pegava peso, pegava as coisas dali, daqui, de lá, e vamos, tem que fazer um ar livre, vamos, carrega a caixa, bota no carro, leva, pega para lá, bota para cá, e estava tudo maravilhoso, e a gente estava muito feliz em estar fazendo aquilo ali, a gente se sentia muito bem. Alguns pouquinhos anos, uns 2 a 3 anos atrás, eu me peguei na igreja da freguesia para pegar um galão de água para botar num bebedouro, eu tive um treco na coluna, e aí eu falei, meu Deus, uma coisa que eu fazia com tanta facilidade, hoje eu já não consigo mais fazer, né? Então, assim,
Você vê que as limitações elas vão vindo, né? E graças a Deus que eu pude fazer lá atrás, né? Então, assim, e precisa de ter outras pessoas. Então, assim, até porque assim, o servir a Deus, ele é a obra de Deus ela é dinâmica, né? Então as pessoas vão avançando na idade, tem que vir uma outra leva de pessoas, outra geração, para continuar a fazer as coisas que já chegou numa determinada idade e não consegue fazer. Né? Se não tivermos esse entendimento, vai chegar um momento que não tem quem sirva. Né? Não tem quem sirva. Porque tem coisas que, por mais que a pessoa com mais idade queira fazer, ela já não pode mais, ela já não tem mais condições de fazer. Então as gerações têm que vir acompanhando. E eu, assim, e isso me preocupa muito, porque a gente chega a gente está num momento em que eu olho para a igreja no geral, né? Para a igreja do Senhor aqui na Terra, eu vejo que assim está cada vez mais faltando, como diz o pastor Celso, né? Que a seara é grande, mas faltam cearenses, né? Está cada vez mais faltando cearenses, porque exatamente as pessoas estão deixando a vida passar, né? Então, Sim. a gente precisa de fato assim, estar trazendo esse tipo de compartilhamento aqui para despertar mesmo, né? Em especial a juventude, né? As pessoas mais jovens para essa responsabilidade que eles têm, né? Os jovens têm de servir. E o servir não é só você subir no altar para pregar ou para cantar, não. Entender que a igreja precisa avançar e tem inúmeras coisas que precisa de pessoas com vigor, né, para poder fazer. Então, é importante a gente realmente estar discutindo isso, estar levantando isso para que, em especial, os jovens também tenham esse entendimento e coloquem-se à disposição, né? Sim, tem esse despertar, né, para a compreensão de que, e mais ainda, às vezes, não basta a pessoa chegar e estar na igreja, ela precisa ter esse despertar para o serviço, porque senão acaba indo para a igreja achando que a igreja vai servir a ela. Vai Uhum. servir uma atividade, o que tem hoje para fazer na igreja? Qual é a atividade? Qual o passeio? Qual é? E aí você vai procurando, buscando o que a igreja está para te servir, quando Deus nos chamou para nós sermos servos. Né? O que eu posso agregar ali, o que eu posso entregar. E a palavra do Senhor diz lá exatamente nas cartas de João, né? Que jovens sois fortes. Então, a força está com a juventude. E nós precisamos lembrar dele exatamente nos dias da nossa mocidade. E, exatamente, eu vi algumas pessoas botando aqui, ó, eu ainda estou com vigor. Aleluia! Então é você aí, ó. Já vem há mais tempo também que está com vigor, é para você essa palavra, né? Porque às vezes também tem isso, às vezes tem uma competição, fica só lembrando do jovenzinho lá, menino de 13 anos, cheio de vigor, não quer fazer nada. Mas se também aqueles que já são jovens há mais tempo não mostrarem essa dedicação, como é que eles vão ser levantados se quem está presente não também não chega e não é um exemplo disso? Então temos que juntar a igreja como um todo, né? Para que todos nós estejamos nessa mesma perspectiva, um motivando o outro, para que eles tenham bons exemplos a seguir. Exatamente. Mas vamos lá, vamos avançar. Versículo 5. Como também, quando se tem medo das alturas e dos terrores, e no caminho, e floresce a amendoeira, e o gafanhoto se arrasta, e a alcaparra já não tem efeito, porque o ser humano vai à sua eterna casa, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Então, significados, né, desse versículo: medo das alturas, insegurança, né? A pessoa vai ficando mais velha, vai batendo insegurança em muitas coisas, em fazer determinadas coisas mesmo. Muitos têm insegurança até não sair de casa, né? Quando a gente fala sobre a amendoeira floresce, né? São os cabelos brancos, né, do idoso que vão surgindo ao longo do tempo. Aí depois ele fala e o gafanhoto se arrasta, né? É a perda da agilidade que a gente tem natural do avançar da idade. A alcaparra não tem efeito, ou seja, começa a vir a falta de prazer, né? A falta de prazer de fazer diversas coisas, né? E que vai, se a pessoa
E aí é que a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? Assim, se a gente tem, né? Se a gente está na presença de Deus e a gente está servindo a Deus, se a gente está se colocando, né, à disposição do Senhor, é, a gente não perde esse prazer pela vida, a gente não perde esse prazer por fazer nada, né? Porque o Espírito Santo vai nos fortalecendo, o Espírito Santo vai nos colocando vontade de fazermos, de conquistarmos, né? Você vê que muitos irmãos aí com uma idade mais avançada na igreja, então a gente vê pessoas mais idosas com mais vontade de realizar do que muitos jovens, né? Porque Sim. é a ação do Espírito Santo, né, naquela vida, colocando força ali para que continue sonhando, projetando e fazendo, né? Mas quando a gente está, né, fora da presença de Deus, a gente acaba se deixando levar simplesmente pelo físico. E aí depois ele fala, ao capaz de não ter efeito, porque o ser humano vai à sua eterna casa. Então, fala da morte, né? No final de tudo. E no final, e os pranteadores andam rodeando pela praça. E aí é a morte e o funeral, né? Os pranteadores falam ali do funeral, né? Então, isso tudo mostra pra gente que a nossa vida ela é transitória, né? Sim. Ninguém vai viver para sempre, né? Se é uma coisa que é certa para todos nós, é que um dia nós nascemos e um dia o Senhor vai nos recolher. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo aqui, né, da melhor maneira, né, para agradar ao Senhor, né, para viver em obediência ao Senhor, agradar ao Senhor e a gente, nisso, o Senhor vai nos fortalecendo, nos abençoando. E no final de tudo, quando chegar realmente o dia em que o Senhor nos chamar, a gente vai com satisfação, sabendo que a gente cumpriu, né, a nossa carreira aqui, como o próprio Paulo disse, né? Guardamos a fé e a gente vai descansar no Senhor. O tempo de descansar é lá, né? Não, exatamente, vai vir essa alegria de saber que cumpriu um propósito, né? Que Exatamente. percorreu uma carreira, né? Guardou a fé, como Paulo, conforme o senhor mesmo acabou de citar. Eu estava tentando lembrar aqui um salmo que fala exatamente sobre isso, que na sua velhice ainda darão frutos. Isso daí é exatamente quem está em Deus. Salomão Exatamente. está, eu volto a dizer aquilo que eu falei em ao longo dos estudos. Salomão, quando ele dá esses direcionamentos, ele está falando sobre a perspectiva natural, debaixo do sol. Segundo Uhum. a ótica humana, a sua velhice tem a perspectiva dessa fragilidade, desse medo, de todas essas perdas, segundo a ótica humana. Mas quando você está em Deus, conforme o próprio pastor falou, você vê pessoas idosas que têm ainda uma alegria, um vigor. Por que ela não perdeu o sabor da vida? Porque vamos combinar, alguém que viveu uma vida com Deus, ela tem mais intimidade com Deus, ela tem mais experiências com Deus. Então a alegria dela, é claro que vai ser diferente de alguém que começou agora a caminhar com Deus. Né? A gente pode até fazer o próprio parâmetro de um casal recém-casado e de um casal que já está casado há tanto tempo. São expectativas de amor diferentes, porque a intimidade gerou ali uma segurança, uma outra coisa, uma outra história. Então, o tempo que a gente passa na presença de Deus, de fato, gera em nós uma alegria muito maior. Então, não é perda, mais uma vez, estar entregando a sua vida agora. Muito pelo contrário, é ganho. Mas viver uma vida fora dessa presença de Deus, aí sim é perda, porque vai vir todas essas fragilidades, todas essas mazelas naturais do nosso corpo. Mas quando a gente está com o corpo não na perspectiva natural, mas do sobrenatural de Deus, aí ele faz, né, do fraco forte, ele chega e faz com que coisas grandiosas aconteçam. E aí, eu particularmente tenho muitas pessoas que são idosas que eu olho. Eu acabei de lembrar aqui de uma senhora que eu falo, gente, quero chegar na idade dela como ela. Missionária de Meia Williams. Nossa, prega, vai para Israel, volta aqui, acolá, prega em comunidade. Por quê? Está cheio do vigor do Espírito Santo. A limitação não está no corpo dela, porque o espírito dela está livre pela presença de Deus. Então aí sim você chega e observa como vale a pena viver. Ao passo que você vê outras pessoas que estão vivendo para si mesmas, e aí ela quer viver uma eterna fantasia da juventude,
E às vezes as pessoas se colocam em até situações perigosas, porque ela acha que, já que ela vive para si mesma, o valor está na vida terrena. Então você vai vendo essas pessoas vão ficando estranhas, com a cara cada vez mais esticada, porque ela tem a expectativa da alegria dela na juventude. Quando a velhice vem, ela não sabe lidar com isso. E aí vai ficando doente mentalmente, que reflete no seu próprio corpo, né? Pode até pensar, não, mas eu tô com uma certa idade, mas eu consigo fazer tudo isso. Tá, mas a sua cabeça já não tá igual, porque a pessoa tá ali tentando correr atrás da juventude. Todo mundo tá vendo que já não tá mais a Barbie, né? Já não é mais Paquita da Xuxa, já tá em outra época, mas a pessoa ainda tá insistindo ali, porque a alegria dela não está realmente em Deus, nas coisas que são eternas, são nas coisas passageiras. E aí se confunde tudo, fica essas coisas que a gente observa, né? Pessoas que estão fora da sua realidade. Ela já está indo para uma mentalidade totalmente equivocada. Não quer entender que aquele período ali da juventude passou. E não quer viver bem o seu momento de agora, né? Da idade que se tem. Então, é perceptível você ver alguém que viveu uma vida para a glória de Deus e continua na sua idade atual, mesmo mais velho, vivendo com o vigor da presença de Deus, e alguém que não viveu para a glória de Deus, viveu para si mesmo, e a pessoa está tentando aparentar um vigor através da estética e não através da essência. E aí você vê que vai tendo doenças, né, psicológicas mesmo, que as pessoas vão vivendo assim, perdidas em si. E não é isso que Deus quer para nós, por isso está nos chamando. Lembre-se do seu Criador na sua mocidade. E você falou disso, assim, eu tenho uma pessoa que é um exemplo, assim, muito grande para minha vida, que eu olho para ele assim como um exemplo, né? Que é o Bispo Tito Oscar. O Bispo Tito tem 90 anos. E você olha para ele, você não diz que o Bispo Tito tem 90 anos pelo vigor que ele ainda tem de servir. E olha que ele já serve há muito tempo. São 50, são quase 60 anos, 60 e poucos anos de ministério, né? Então, assim, é um homem com um vigor. Você olha para o Bispo Tito e fala assim, não tem 90 anos. Uma cabeça, assim, um homem privilegiado por Deus, né? Um homem cheio de sabedoria de Deus, uma cabeça boa. E ele viaja, ele vai para lá, ele vai para cá, ele está no congresso, ele está pregando. Então, assim, você vê que é o renovar de Deus na vida dele, né? No serviço dele desde 20 anos de idade, né? Servindo enfim, ao lado do Bispo Roberto, quando ele veio para cá, né? Sempre caminharam junto. E tá aí, cheio do vigor de Deus, né? E você olha e diz, poxa, mas conversando com ele agora recentemente no congresso, e ele falando para mim, né, que ele tem personal, que ele cuida do corpo, ele se alimenta, né? Que ele busca se manter mais que ele precisa estar em atividade, precisa continuar a fazer a obra de Deus, né? Então, isso aí é maravilhoso, a gente ver uma pessoa, né? Olhar para isso como exemplo para nossas vidas e a gente entender que a gente, em Deus, é renovado, né? Em Deus a gente é renovado. Então, isso é uma bênção. Glória a Deus, exatamente. Essa perspectiva em Deus é que faz toda a diferença, né? Glória a Deus. Bom testemunho esse do Bispo Tito Oscar. Como eu não tenho proximidade, não estava na minha memória, mas que bênção. Saber que temos assim no nosso ministério tão perto, né? Exemplos assim de vigor que vem da presença do Senhor. Da presença de Deus. Versículo 6. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e a roldana se despedace junto ao poço. Então, quando ele fala de fios de prata, ele fala, né, fragilidade da vida, né? O fio de prata é algo que é frágil, que você quebra, né? Então, está falando que antes se rompa, né? Antes que a vida se esvaia, né? Da fragilidade. Ele fala do copo de ouro, que e se despedace o copo de ouro, né? O copo de ouro é a beleza, né? Está falando da beleza da vida, né? Da beleza que as pessoas, né, do estereótipo que as pessoas têm, isso também é passageiro, vai passar, né? Vai passar. E fala também do cântaro e a roldana. São os nossos. E aí é uma analogia aos órgãos vitais do ser humano, né? É aquilo que vai cessando a sua função, né, como eu disse. E a roldana se despedaça junto ao poço, né? O cântaro junto à fonte e a roldana se despedaça junto ao poço. Então são os nossos órgãos vitais que
eles vão perdendo a função ao longo do nosso tempo, do avançar da idade, não? Então é mostrar que a nossa vida ela é preciosa, né? A nossa vida é preciosa, mas e ela é passageira, né? Ela inevitavelmente ela é limitada. Então, assim, a gente aproveitar, né, essa preciosidade da vida, porque para Deus a nossa vida é preciosa, mas quando se tem propósito, né? A nossa vida ela é preciosa quando a gente tem propósito, né? E o nosso propósito maior não pode ser outro, senão servir ao nosso Deus aqui nesta terra, porque eu costumo dizer que a terra é um ensaio para o céu, né? Então, tem pessoas que acham que vão. Não, eu vou ver, né, o reino de Deus. Quando eu morrer, eu vou ver o reino de Deus. Na verdade, já está vivendo agora. Se você entregou sua vida para Cristo, se você está na presença do Senhor, o reino de Deus já está vivendo aqui, já está fazendo um ensaio para aquilo que você vai viver lá na eternidade. E aí, será que estou fazendo um bom ensaio aqui, né? Eu tenho que refletir sobre isso, né? Será que eu estou realmente fazendo aquilo que eu poderia fazer, o meu melhor, né? Se é uma coisa que eu aprendi na vida cristã, é que eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu só preciso fazer o meu melhor. O meu melhor, Deus sabe qual é. Então, quando eu faço o meu melhor, Deus se agrada. E eu não preciso ser melhor do que a Suzana. Eu só preciso fazer o meu melhor. Né? Nossa vida não é uma disputa em quem é melhor, né? Na verdade, fazendo o nosso melhor, e Deus sabe qual é, a gente já está agradando a Deus, a gente já está dando propósito para a nossa vida aqui, que né, preciosa mesmo para Deus. Né? Sim, não, o senhor me fez lembrar exatamente uma frase que diz, né? A forma com que a gente vive aqui, né? Não tem como eu querer viver a vida toda aqui longe de Deus e achar que a eternidade eu vou passar perto dele. Não, Deus é tão bom que ele vai, inclusive, respeitar isso. Você quis viver longe dele aqui na Terra, na eternidade, ele não vai te obrigar a ficar perto dele. Ele não vai te dar esse castigo. Você vai poder ficar longe. É o Então, a gente livre-arbítrio, tem né? que. Aqui, conforme bem o senhor falou, é um ensaio, não adianta. Eu vou viver aqui longe de Deus, não conheço Deus, mas a eternidade Deus vai me obrigar a ficar do lado dele. Não, não se preocupe, você não vai estar. Fique Mas ao mesmo tranquilo. tempo é uma brincadeira. Se preocupe sim, porque você não vai estar. Se Exatamente. preocupe porque não dá. Preocupe-se bastante, é verdade. Exatamente. Fica à vontade. Vamos lá, versículo 7. E aí ele vai falando, né? E o pó volte à terra, como era, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Então, está fazendo uma referência aqui a Gênesis capítulo 2, né? Eu acho que. Vamos ler? Abre aí, Suzana, se você puder. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Depois, capítulo 3, versículo 19. Gênesis capítulo 2, versículo 7. 7. Quer que eu leia? Pode ler, por Diz favor. assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o 3,19, só para a gente dar o outro contexto. 3,19 diz: No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então, é exatamente isso que, né, o versículo está nos dizendo, né? E o pó vai voltar à terra, né? Então, a gente é pó, né? Isso aqui, matéria, acabou, né? Vai chegar o tempo que acabou. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo e no decorrer, né? Logicamente que, né, tem alguns que não vão chegar, né, à idade mais avançada, e aí Deus sabe, né, do tempo que tem para cada um de nós, mas o que a gente precisa entender é que a gente vai voltar para o pó, então a gente tem que. Esse corpo aqui de nada vai servir depois. Então, se eu ficar muitas vezes, né, me abstendo, né, de usar o meu físico, o meu vigor, o meu corpo hoje, estou preservando para nada. Estou preservando para virar pó e não prestar mais para nada. Então, assim,
aproveitar, né, o tempo, como a palavra diz aqui, né? A gente tem que aproveitar todo o nosso tempo para que a gente possa viver aqui com temor, com reverência a Deus, né? Porque depois o corpo vai, a gente volta para o pó, a gente volta para Deus. E lembrar, né? Que esse voltar para Deus tem aí, depois que o corpo for para o pó, e a gente volta, para a gente voltar verdadeiramente para Deus, a gente ainda tem que passar ali por uma prestação de contas, né? Por uma Sim, prestação de contas. E aí, nesse tempo, então a gente tem que lembrar disso também, né? Que há uma prestação de contas com o Senhor depois do corpo virar do pó, né? E a gente sim, precisa, então, entender, lembrar disso também, porque é importante, né? sim. O corpo vai ao pó, mas a nossa alma, ela vai chegar e vai ter consequências. Então a gente Exatamente. precisa, né, refletir acerca disso. Quais serão essas consequências? Esperão, exatamente. Aí vamos lá, versículo 8. Aí ele entra naquele versículo que muitos conhecem, né? Uhum. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. E falando nisso, né? Esse refrão aí, que é um refrão, né? Ele vai falando, fala isso durante o livro de Eclesiastes, ele fala muito sobre vaidade, né? Sim. Então, isso tem um contexto, né? Que eu até coloquei aqui no hebraico, né? Vaidade que é véu, significa vapor, futilidade, transitoriedade, né? Então, o que ele está dizendo ali é assim, tudo que a gente vive aqui é transitório, né? É fútil em relação àquilo que a gente vai viver na eternidade. Se a gente e assim, tudo que a gente vive fora da presença de Deus, né? Tudo que a gente muitas vezes as prioridades que a gente dá para as coisas que nos separam de Deus, isso é transitório, passageiro, fútil, não vai ter proveito, muito pelo contrário, né? Vai nos afastar do melhor. Então a gente precisa ter esse entendimento, né? De a gente não viver a nossa vida com vaidades, né? Porque isso também nos atrapalha no servir, né? Porque quando a gente é muito vaidoso com as coisas e a gente acha que a gente, né, tem esse senso de esse entendimento ruim de achar que a gente, inclusive, é melhor do que os outros, nada disso, isso vai nos afastar mais de Deus, né? Então, assim, não adianta, eu querer também, né, nesse meu vigor, nesse meu tempo que eu tenho aqui na Terra, para servir a Deus, eu servir, né, eu fazer as coisas para Deus do meu próprio jeito, né? Sim. Eu tenho que entender isso, porque isso é vaidade, né? Eu entender que o só vai ter valia esse meu serviço a Deus quando eu realmente faço a vontade de Deus. Quando eu realmente vivo segundo a palavra de Deus. Quando eu me abstenho daquilo que eu sou para viver aquilo que Deus quer que eu viva. Porque Uhum. senão, porque tem muita gente, infelizmente, também no nosso meio, né, cristão, evangélico, que é muito vaidoso. Sim. E isso não agrega em nada. Não agrega no serviço, não agrega no propósito, né? E muito pelo contrário, muitas vezes só até atrapalha, afasta pessoas, né? E a gente precisa cuidar disso também, né? Porque o vaidoso ele tem uma vida vazia, né? Ele acha que ele é o Uhum. cara, mas no fundo, a vida dele é vazia. É vazia, porque ele não está vivendo a vontade de Deus, então vive sem propósito. Sim. Se eu fez lembrar exatamente, tá comentando, né, trazendo à memória a vida de Saul, e ele, por não ter uma identidade firmada em Deus, ele viveu uma vida, no final das contas, vazia. Foi chamado para ser rei, foi chamado, né, foi ungido de Deus, mas Uhum. ele saiu de um perfil de um homem que tinha autoestima baixa, ou seja, não tinha a identidade dele consolidada, e se tornou uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente arrogante,
e o fim dele foi vazio. Porque Assim. aquilo que ele se inflou, né, com o poder, mas aquele poder também, quando ele ousou imaginar que poderia perder, ele depositou toda a sua expectativa em tentar manter aquele poder. Então, ele foi lá e no lugar de buscar a Deus, se alinhar com Deus, porque o motivo pelo qual ele tinha sido rejeitado por Deus foi porque ele se desviou do caminho de Deus. Mas não, porque ele estava numa visão vaidosa, ele foi lá e colocou as energias dele não em buscar a Deus e se arrepender. Ele colocou as energias dele em atacar Davi, em chegar e achar que Davi era o problema dele. Quando, na verdade, o problema dele foi estar vivendo uma vida fora do propósito de Deus. Uma vida em desobediência. E o vaidoso tem isso. Ele está É, achando que as outras pessoas é que são o problema dele. Porque não está sendo honrado de verdade, porque não está sendo reconhecido, e etc e tal. E aí ele fica tão focado em si mesmo e nesse poder, ou naquilo que ele deseja, humanamente falando e terrenamente falando, que aí ele chega e se perde do seu propósito de buscar a Deus. E aí, vaidade é fugaz, é passageiro, é uma fumaça. Não exatamente. adianta se você alcançar a fumaça, você ainda não tem nada. Hum. Alcançar aquilo que se deseja fora da vontade de Deus é vaidade. Então, ainda que você alcance, não vai dar um bom resultado. Eu brinco que é o cachorro correndo atrás do rabo. É melhor É, nem pegar, porque se pegar ainda dá ruim. mas não dá, Vai não dá dar ruim de não qualquer sai jeito, direito. não faz sentido. Né? É. Então a gente precisa despertar para isso. A nossa vaidade vai levar exatamente para coisas sem sentido algum. E esse despertar, né? Esse é um despertar para nós, né, cristãos. Esse é um Uhum. despertar para nós que exercemos alguma função na obra, né? Porque na obra de Deus, né? Eu costumo pensar, eu penso assim, né? Que na obra de Deus a única coisa que a gente pode ser para sempre é servo, porque de resto nós não somos. Então, eu posso dizer, olha, hoje eu estou pastor da igreja na hora de Riachuelo. Estou. Porque amanhã, se Deus não quiser mais que eu esteja, ele vai me tirar. Ele vai me levar para outro lugar, ele vai me. Vai... Então, assim, nada. E aí, por isso a gente deve não ter vaidade com nada, né? Uhum. Com relação a posições, né? A cargos, porque, cara, sim, é Deus quem nos dá e é Deus quem nos tira na hora que Ele quiser. Sim. Então a gente tem que agradecer a Deus no tempo que a gente está servindo, em algo que Ele nos colocou para servir, sermos gratos pela oportunidade e nos empenharmos em fazer o nosso melhor, mas também não ficar triste nem ficar chateado com Deus e muitas vezes com as lideranças, enfim, porque Sim. perdeu aquela função, aquele cargo ali em determinados momentos, porque é de Deus, né? O ministério é de Deus, né? E ele dá, e ele tira, e ele transforma, e ele faz do jeito que ele quer. Então a gente só tem que buscar ser servo a vida inteira, né? E é isso que de fato na essência a gente deve ser. Então e aí a gente foge dessa vaidade que é tão corrosiva para a nossa vida cristã, né? Sim, exatamente. Vamos aqui, versículos 9 e 10. Vou ler os dois aqui. Além de ser sábio, deixa eu ler, peraí. Além de ser, onde é que eu tô? Versículo 9 e 10. O pregador, além de ser sábio, ah, ainda ensinou ao povo o conhecimento e atentando, examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então, assim, fala aqui, né, e aí já está na conclusão, né, do capítulo, na conclusão, na verdade, do capítulo, né, do capítulo do livro, né, de Eclesiastes. Então está falando aqui que o pregador, além de ser sábio, né, ele ensinou conhecimento ao povo, ele atentou, examinou, compôs muitos provérbios, ou seja, ensinamentos, né, procurou o pregador achar palavras agradáveis, escreveu com retidão palavras de verdade. Então ele está fazendo uma narração, né, uma narração daquilo
que é o contexto desse livro de Eclesiastes, né? Sim. E, e aí isso até, né, nos traz algumas pessoas, alguns historiadores, alguns estudiosos, né, acham que essa parte do texto pode ter sido escrita até por uma outra pessoa, porque é como se você vê que está como se estivesse falando de uma outra pessoa, dando contexto Uhum. ao ministério, ao serviço do pregador, né? Mas o contexto é descrever a missão mesmo, né? A missão que esse pregador, né, que a gente entende que é Salomão, teve, né, de transmitir a verdade, né? A gente vê que Provérbios é a mesma coisa, são verdades, são instruções, são verdades da parte de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa absorver e para que a gente possa colocar em prática para que a gente tenha uma vida melhor, né? Aqui, uma vida de serviço, uma vida de adoração a Deus, né? Que vai redundar, logicamente, em bênçãos, né? Para a gente aqui nessa terra, porque a partir do momento que eu sou obediente, que eu sou servo de verdade, né? Não faço nada por barganha, mas que eu tenho desejo de servir, de viver em obediência a Deus, isso vai redundar em bênção, né? É como a gente sempre diz, a gente não precisa correr atrás de bênção, né? As bênçãos virão até nós a partir do momento que a gente é fiel a Deus. Então, esse é o propósito desse livro, né, de Eclesiastes, né, assim como o Provérbios, é a mesma coisa, de trazer exortações, instruções, palavra de sabedoria, e para que a gente possa absorvê-las e colocá-las em prática em benefício nosso, em benefício da nossa vida cristã, em benefício da obra de Deus acima de todas as coisas, né? Sim, exatamente. A gente essa perspectiva de uma vida de excelência, né? A gente pode viver apenas sobrevivendo, ou a gente pode viver uma vida de excelência. Então, Salomão, que viveu tantas coisas maravilhosas, sim, humanamente falando, mas no somatório, se não tem Deus, debaixo do natural, é só vaidade. Mas com Deus, aí sim, lembrando do nosso Criador, é que ele vai trazer a conclusão, né? Que mais à frente tem aqui qual é essa. De tudo que foi falado, de tudo que foi lido, tudo que foi ali, né, pontualmente, porque cada capítulo de Eclesiastes vem trazendo como se fosse uma lupa em cima de algum tipo de assunto. Trouxe da política, trouxe das economias, trouxe das riquezas, trouxe dos amores, trouxe de tantas coisas. Uma lupa em cada um desses assuntos. Para quê? Para nos despertar, para viver uma vida de excelência. Excelência através da perspectiva humana? Não, conforme eu até brinquei. Quando eu li pela primeira vez, sem ter o despertamento de que quando ele falava debaixo do sol, debaixo do céu, ele estava falando da visão natural, eu pensei, gente, esse livro é depressivo, porque tudo é vaidade, tudo é ruim. Não dá. Mas ele está querendo exatamente dizer assim: se você viver só por isso aqui, só por essa vida, realmente é vaidade, é vazio. Não faz sentido. Então ele E, nos chama para essa vida além, né? Para essa vida de excelência que não está nas coisas naturais, mas aquilo que é realmente eterno. ele procurou, né? E Salomão procurou compartilhar sabedoria, né? Que foi aquilo que ele deu, a sabedoria, mas que não é uma sabedoria humana, né? Que não é uma sabedoria das coisas deste mundo para que a gente venha aplicar na nossa vida, exclusivamente na nossa vida terrena. Lógico que muitas coisas. A Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida, né? Mas Sim. a gente compartilhar de sabedoria é a sabedoria do alto, é a gente compreender o mundo espiritual, compreender que a nossa vida, de fato, é além daqui, né? É muito além daqui, e a gente focar naquilo que, de fato, vai nos trazer benefícios, não para aqui somente, mas para a eternidade. Então, Sim. a gente vê nos textos de Salomão esse compartilhar da sabedoria que ele recebeu de Deus para instruir, né? Para que as pessoas pudessem aproveitar, né, o tempo aqui e se dedicar mesmo ao Senhor e viver sem qualquer tipo de vaidade que
de fato só vai trazer prejuízo para a pessoa no seu relacionamento com Deus, né? Sim. Aí a gente acaba vivendo uma vida limitada, né? Limitado. Então, tudo aquilo que ele está falando para a gente é para ter esse despertamento e a gente possa viver para além, né? Porque aí sim, em Deus nós somos ilimitados. Um Deus eterno nos chama para termos uma vida eterna e aí sim, com a perspectiva da eternidade em nós, é que nós vamos além, né? Conforme a gente leu aqui anteriormente, né? O Uhum. ser humano vai para a morada eterna. Então, é para lá que a gente está indo. Então, como eu estou indo por esse caminho? Esse é o despertamento, né? Muito importante para Exatamente. trazermos. Exatamente. E aí vamos lá, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, que nos foram dadas pelo único pastor, né? E aí ele fala que as palavras dos sábios são como aguilhões, né? Aguilhões são... ele está dizendo que são palavras que despertam, que cutucam, né? Que nos Uhum. fazem sair da zona de conforto, da comodidade da vida, do dia a dia, né? E ele fala, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas. Então, pregos bem fixados, né? Ou seja, a verdade, né? Essas verdades que estão sendo transmitidas são verdades para que a gente viva uma vida firme, né? Uma vida de Sim. propósito, realmente voltada para Deus, né? Por isso, esse compartilhar, por isso a gente tem a palavra de Deus aqui para ter o Uhum. nosso manual de vida. E ele fala, né, do único pastor que é o Deus Todo-Poderoso, que é a única fonte de sabedoria verdadeira, né, para nós, é o Senhor, né, a fonte de eterna sabedoria. Em Deus a gente tem instrução para todas as áreas das nossas vidas, né? A gente tem a Bíblia aqui, é o nosso manual mesmo, então a gente aqui vai encontrar respostas para tudo, né? Para tudo que nós quisermos e fizermos. Basta a gente ter, de fato, desejo, intimidade com Deus, buscar conhecer a palavra, e não só pela letra, mas pelo Espírito em especial, que aí os Uhum. nossos olhos vão abrindo, né? Deus vai nos mostrando a solução para tudo o que a gente tem que fazer, que a gente tem que tomar de decisões. Então, a gente tem que aproveitar, né, essas palavras de sabedoria, nos enchermos dela e com certeza isso vai nos despertar o principal, que é viver segundo a vontade de Deus. Sim. E ao ler sobre essa questão dos pregos bem fixados, É, me faz lembrar de alguns textos, né, lá do Antigo Testamento que falava sobre ponha na sua fronte, né, na sua frente, ali a palavra, fixe constantemente, coloque em lugares que você possa ler, ou seja, para a gente ter essa constância, né, porque não pode ser algo somente na nossa memória, eu vou confiar. Não, eu preciso dentro e fora, estar o tempo todo cercado dessa palavra para que possa chegar e assim eu avançar, eu realmente ter esse conhecimento. é verdade. E, e é isso. Versículo, estamos chegando ao final, versículo 12. Demais disso, meu filho, atente, não há limite para fazer livros, e muito estudar em fado da carne. Tá falando, assim, isso aqui não é um texto para ninguém deixar de estudar, não, né? Porque tem os que não gostam muito de estudar, não, a Bíblia está dizendo que muito estudar é enfado da carne, então é melhor não estudar, né? Não, não é isso que o versículo quer dizer, muito pelo contrário, mas, assim, está falando que, assim, o conhecimento humano ele é limitado, né? Não Sim, adianta, eu não vou saber de tudo, né? Nessa vida, eu não vou ter conhecimento de tudo, mas por isso é que eu tenho que confiar em Deus. Porque tem coisas que eu não vou entender, né? E a gente sabe disso. Às vezes a gente tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que Deus vai nos direcionar para fazer que no primeiro momento você não vai entender. Mas, assim, é fé, é confiar em Deus. A gente vai ler a palavra muitas vezes, vai ter coisas que a gente não vai compreender aos olhos naturais.
mas eu preciso obedecer. E se eu obedeço, é porque eu creio, é porque eu me submeto, é porque de fato eu tenho Deus como o meu Senhor, né? E isso é o principal. Então, quando ele fala, né, ah, meu filho, não há limite para fazer livre, e muitos estudarem enfado da carne. Ou seja, tem gente que vai, né, se exaurir de querer é, alcançar o conhecimento de tudo, né? Mas sem Deus, né, a busca intelectual, ela só é cansativa. E Sim, sempre, porque você vai se cansar, mas você não vai chegar ao final, porque só Deus tem conhecimento de todas as coisas. Então, o que importa para nós é obedecer, confiar em Deus, usar a Bíblia como um instrumento para nós, né, de direcionamento, e não achar que o nosso conhecimento humano sozinho vai nos levar a algum lugar. Tem gente muito inteligente aí, gente que tem muito conhecimento e, no final das contas, a pessoa se perde, a pessoa tem questões aí, tem muitos que por muito estudar e só estudar o que é humano e não ter o conhecimento divino, muitos aí estão perdendo as suas vidas, tirando as suas próprias vidas. Então, se não tiver o conhecimento de Deus e da palavra de Deus, não adianta muito a gente buscar só o conhecimento humano, porque isso não vai nos levar ao lugar que a gente precisa chegar, né? Que é, como você falou, na eternidade. sim. E o senhor fala sobre exatamente essa questão da gente não buscar esse conhecimento, porque aí se eu busco conhecimento para eu estar no controle, também ainda assim é vaidade. Eu tirando a minha expectativa e o meu descanso em Deus para me apoiar no meu próprio entendimento. Aí me fez lembrar de Provérbios 3, capítulo 5, que diz: É, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. Então, não é sobre eu ter o conhecimento para que isso se torne para mim um lugar de apoio, para que eu chegue e deposite no conhecimento a minha expectativa, toda a minha confiança. Não, porque aí sim se torna enfado, cansativo. Porque eu nunca vou ter esse lugar de proteção e de segurança completa no conhecimento em si. é Não verdade. abrindo mão dele, mas depositando em Deus, né? Conforme Provérbios diz, que também é o mesmo autor, né? Nos incitando a isso, confiar nele de todo o nosso coração. Porque isso vai ser um remédio para nós, isso vai ser proteção. Aí sim, nessa confiança em Deus, é que eu vou ser guardada, né? Aí sim eu estarei segura. Essa é a nossa expectativa. Exatamente. O conhecimento humano ele deve ser para nós só um complemento e jamais um substituto daquilo que vem da parte de Deus para nós, que é a palavra, né? Então, não adianta eu querer substituir uma coisa pela outra, porque não vai funcionar, né? Vai ser só enfado mesmo. Sim. E aí, finalizando aqui, versículos 13 e 14, ele diz: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo ser humano. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, esse é o contexto de conclusão, né, do livro de Eclesiastes, né? Então, após todo esse examinar, né, de uma vida da vaidade, né, que a gente tem que buscar se afastar dela, né? Ele fala sobre o sentido. O sentido da nossa vida é temer a Deus e obedecer, né? Esse é o sentido da vida que a gente deve realmente ter, né? É temor ao Senhor e obediência. Isso vai nos levar a todos os melhores caminhos que a gente puder trilhar, né? Porque se eu obedeço, se eu vivo segundo a direção de Deus, segundo a palavra de Deus, não tem erro, não é? Não tem erro. É só eu ter esse entendimento e seguir a minha vida nesse entendimento. Se eu fizer assim, a gente vai alcançar, a gente vai ter as lutas, a gente vai ter os problemas, mas a gente vai estar preparado para
poder travar as nossas batalhas e termos vitórias, né? Em Deus a gente tem toda essa sabedoria que Ele nos dá e toda essa direção. Então, força no momento que a gente estiver mais fraco, a gente vai buscar e Deus vai nos fortalecer, estratégias quando a gente não souber o que fazer. Então, tudo isso vai vir para nós com temor a Deus e obediência. Fora disso, a gente não tem um caminho, a gente não vai ter um caminho de fato que vai nos levar ao melhor que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, viver, né, na presença de Deus, ver diante de Deus, e no final de tudo, né, sabendo que, como eu falei, no final de tudo a gente vai ter teremos que prestar contas, né? Teremos a nossa prestação de contas perante o Senhor. Então, que a gente possa usufruir do melhor aqui nessa terra, né? Lembrar sempre do nosso Criador, como o capítulo 12 veio enfaticamente falando conosco, né? Lembrar do nosso Criador desde a juventude e seguir lembrando dele ao longo da nossa vida, né? Até a velhice, né? Procurando ser fiel ao Senhor em tudo, né? Logicamente vamos ter as nossas falhas, vamos ter os nossos erros, mas mesmo nos nossos erros e falhas, se temos o temor do Senhor, a gente vai reconhecer isso, a gente vai apresentar ao Senhor, a gente vai confessar essas falhas e vamos seguir em frente debaixo da proteção de Deus, da poderosa mão do Senhor, né? E a gente vai trilhando a nossa vida e vivendo uma vida de fato, uma vida da melhor maneira que a gente pode viver. Sim, glória a Deus. É isso, né? O Senhor já finalizou exatamente trazendo toda essa perspectiva, né, de tudo aquilo que nós tratamos aqui no livro de Eclesiastes. O próprio Salomão finaliza com a conclusão de tudo, né? Tudo que foi analisado não tem para onde nós escaparmos. A conclusão é essa: tema ao Senhor. E é muito engraçado que eu me lembro de Provérbios, no capítulo 1, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aí a gente vai para Eclesiastes, já Salomão, no final da sua vida, a conclusão dele qual é? O fim também de todas as coisas é o temor do Senhor. Então, exatamente conforme nós fomos vendo, né? Todo o processo é temer a Deus. Todo o processo, na juventude, na idade, né, mais avançada, em todo o nosso caminhar, é temer a Deus, é estar com Ele. Porque Ele é o princípio, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e a conclusão de viver uma vida também agradável. Então, é só Ele, né? Viver para a glória de Deus. Querido pastor, mais uma vez eu quero agradecer aqui ao Senhor pela participação. Antes, a gente ainda não vai finalizar aqui, porque eu já acabei de lembrar. Eu tinha falado no início aqui da live que nós deixaremos esses momentos finais para nós estarmos tirando dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida que queira escrever aí, então a gente vai fazer assim. O pastor vai agradecendo, falando as suas palavras finais. E se você tiver alguma dúvida, algo queira pontuar aqui, fique muito à vontade. Esse é o momento. E depois nós vamos estar orando. Tá bom? Então, pastor, mais uma vez a palavra com o senhor. Se o pessoal aqui se manifestar, eu leio a dúvida. Se não, a gente daqui a pouco já finaliza com a oração também. Fica à vontade. Só quero realmente agradecer você pelo convite, né? Podemos estar juntos aqui conversando sobre a palavra. Agradecer as pessoas que estão aí conosco, né? Compartilhando desse momento. Esperando que a nossa conversa tenha servido para encorajar as pessoas, né? Para não só as que estão aqui, mas as que irão assistir. E que realmente entendam que essa cerne do que Salomão colocou para nós, né? Temor ao Senhor é o que vai nos levar a conquistar tudo que Deus tem para cada um de nós. Então, essa é a minha oração, que Deus abençoe a todos e venhamos a ter novos momentos, né, deste aqui, porque essas lives são abençoadoras e não podemos deixar, né? Não podemos deixar de fazê-las, não. E eu fiquei muito feliz de poder participar mais uma vez contigo, Suzana.
Glória a Deus. Eu que agradeço, né, sua pronta disponibilidade e quero aproveitar. Em cada live, né, que eu fiz, eu agradeci o Senhor de maneira indireta, já que o Senhor não estava aqui comigo ao vivo, mas eu quero deixar aqui registrado também o meu agradecimento pela disponibilidade aqui da plataforma através da nossa igreja, do Instagram da nossa igreja, né, quando eu vi que eu não poderia fazer a live através do meu, por perspectivas, né, de mudança de regras do Instagram, né, eu chamei pessoas para que pudessem estar me dando soluções, me auxiliando. O Senhor prontamente disponibilizou aqui a plataforma da igreja, o Instagram, por isso estamos aqui, por meio do Instagram da igreja. Então, agradeço a confiança, né, de poder chegar e estar aqui como alguém para chamar as pessoas em nome também da igreja. Então, muito obrigada, porque eu estava, ao mesmo tempo, pensando, né, fazendo vamos dizer assim, o balanço de toda essa caminhada nessas lives. Existem pessoas que, quando vem você em dificuldade, diz, olha, não se preocupe, vai ficar tudo bem. Mas existem as outras que vão lá e fazem ficar tudo bem. Então, graças a Deus, de fato, o Senhor auxiliou aqui, né, fazendo com que essa porta fosse aberta e abençoou minha vida, que eu tive que me esticar para estudar. Fui abençoada com cada pessoa que participou e Deus maravilhoso fez com que finalizasse com o Senhor aqui, né, que tanto é o pastor dessa igreja, como também foi aquele que possibilitou que as lives acontecessem. Então, que Deus continue abençoando grandemente. Né? Hoje eu literalmente fiquei na voz do pastor da minha igreja, na live aqui. Se alguém me viu olhando um pouquinho para lá ou para cá, é porque eu não estou vendo o pastor, eu só estou sendo guiada pela voz. Mas fui muito bem guiada e com certeza tenho plena convicção, né? Já tenho ouvido testemunho que pessoas têm sido abençoadas através dessas lives e, mais uma vez, pontuando, o Senhor faz parte dessa bênção também. Amém. Glória a Deus. E, queridos, mais uma vez eu quero também agradecer a cada pessoa que ficou, né? Uma sexta-feira, as pessoas estão aqui conosco, bastante pessoas que entraram ao longo da live, pessoas que estão presentes aqui até agora. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela motivação de vocês. Ninguém deixou aqui nenhuma pergunta, só estão aqui dizendo glória a Deus, foi bênção. Então, eu agradeço, né? Deixaram comentários, pessoas aqui que nos motivaram também com a presença. Então, muito obrigado a cada pessoa, a cada membro da Igreja Nova Vida do Riachuelo, amigos do pastor Anderson que entraram, pessoas também que me conhecem. Então, muito obrigado a cada um pela presença de vocês. E nós vamos finalizar aqui com uma palavra de oração. Então, já mais uma vez passo a palavra para o pastor Anderson. E no final, antes da gente finalizar, pastor, só vamos tirar um print aqui, uma foto, tá bom? Para depois eu repostar, porque essa live vai ficar salva. Eu vou estar colocando, né, compartilhando o link dela. Vai ficar tanto aqui pela plataforma da igreja, como também lá no meu Instagram, no Instagram do pastor, para que depois vocês possam assistir novamente, fazer anotações que desejarem, através ali do link que vai ficar salvo lá no YouTube. Tá bom? Então, pastor, mais uma vez, a palavra está com o senhor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer por esse tempo aqui, onde nós podemos compartilhar um pouco mais da Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por estas lives. Te agradeço pela vida da Suzana. Tu tens colocado esse propósito no coração dela já há algum tempo e ela tem, em obediência a Ti, se dedicado a colocar em prática. Te agradeço e te peço que tu continues a usar a Tua serva, a direcioná-la para que mais vidas possam ser alcançadas, para que mais vidas possam ter a compreensão da Tua palavra e que ela possa, Senhor, continuar a ser esse instrumento. Abençoa cada um que esteve aqui assistindo, participando conosco, direciona, fortalece, Senhor, seja com cada um e que cada um aqui que ouviu e aprendeu durante todas essas lives, que possa ser um divulgador da Tua palavra, Pai, para que outras vidas possam ter acesso. Obrigado, Senhor, por este tempo. Dá-nos um final de semana abençoado. Seja conosco, Pai. Por isso oramos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, é isso, queridos. Mais uma vez, obrigada a todos. Né? Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. E antes de finalizar, aquele print para a gente chegar e tirar aqui uma foto. O senhor aí está sorrindo, pastor? Eu confio. Posso tirar a foto? Pode. Glória a Deus.
Então, agora foi. Deus abençoe, pastor, mais uma vez, e a cada um dos amados irmãos também, Deus abençoe rique e abundantemente. Amém. Tchauzinho. Deus, gente. Deus abençoe. Tchau.